Olá, estamos de volta com o Personalidades. Essa semana a gente entrevista outra pessoa maravilhosa, não podia deixar de ser, né? Mas antes de apresentá-lo, eu quero falar do Xodó da Tia Joyce e do Extensão X, essas duas escolas maravilhosas que vai desde o berçário até o terceirão, onde tu pode compartilhar a educação do teu filho e o amor pelo teu filho lá no Xodó, lá no Extensão X, e as matrículas já estão abertas. Então fica ligadinho que as matrículas estão abertas para o ano que vem. Essa semana ainda dá para fazer a matrícula. Liga para lá, se informa. Eu falo de coração quando eu digo assim, ó, estudar no Extensão X, passar pelo Xodó da Tia Joyce é uma experiência maravilhosa para os nossos filhos e uma confiança que nós pais podemos ter, uma segurança extraordinária. Cheguei até a me arrepiar porque é tão verdadeiro, gente, muito, muito de verdade. Quero falar também do Salão do Betinho, que faz meus cabelos, e lá no Betinho tem de tudo, vocês sabem, né? Maquiagem, penteados, luzes. Não, Betinho maravilhoso. Liga pra lá e agenda uma data para tu ser a estrela da tua vida. Assume ser maravilhosa, mas passa no Betinho que ele vai dar o up por fora. Por dentro, a gente vai saber aqui na nossa entrevista agora. E o Betinho maravilhoso, tem a Dulce que faz as minhas unhas, o Mário que é designer de sobrancelha, que está vindo com novidades aí também no design de sobrancelhas. Então, minha dica aí também para o Betinho. E agora, falando então de beleza interior, quero apresentar o Dinho Rovares. Boa tarde, Dinho, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Karen. Prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Dinho, primeiro, de onde que tu és? Eu sou natural de Timbé do Sul. Nasci lá em 1962, filho do seu Arno Rovares e da dona Joana Rovares, no qual tenho o maior orgulho de falar sobre eles. Por que tem o maior orgulho? Porque eu vejo os meus pais com duas personalidades distintas e essas duas personalidades me ajudaram bastante a formar o que eu sou hoje, né? A minha mãe como uma grande líder, como uma mulher poderosa, o meu pai com uma calma fantástica, tranquilo, sempre alegre, sereno, gosta de cantar, gosta de futebol. Isso tudo me incentivou, o meu gosto pela música, pelo futebol, o meu gosto pela personalidade, pelas lideranças que vieram da minha mãe. E a minha vontade intensa de sempre estar ajudando as pessoas a crescerem, a evoluírem, e que isso veio da minha mãe. É uma vontade enorme de ajudar as pessoas que ela tem, né? Tu achas que faz diferença o local que a gente nasce? Por exemplo, a nossa história tem a ver também com o local onde a gente nasceu? Nós nascemos ali por algum motivo? Eu penso que talvez a nossa criança escolheu nascer naquele local ou naquela família, né? Até porque aquela estrutura familiar, ela proporcionou para a criança a formação de grande parte da personalidade dela. E que foi absorvida pelo meio na qual ela vivia, né? Então uma cultura mais italiana, mais alemã, mais açoriana, provoca diferentes comportamentos na personalidade. Eu penso que a nossa alma veio adquirir e desenvolver uma determinada missão aqui. E essa missão tem muito a ver com as pessoas que estão do teu lado. E sim com a tua família e o meio no qual você vive, né? Tu acha que a gente pode se enganar durante a vida na missão que a gente tem? Pode. Muito. Passasse por isso, não? Tu começasse em outra coisa? Sim, bastante. Mas talvez não seja um engano em si, seja uma preparação. A minha primeira formação foi na área de contabilidade. Então praticamente fiquei 18 anos desenvolvendo a questão da contabilidade. Mas nos últimos tempos eu percebia que eu escutava mais as pessoas do que desenvolvia a contabilidade. E esse gosto, então, por compreender as pessoas e apoiar as pessoas, ele foi mais forte do que fazer conta. E eu me vi, então, numa crise pessoal. Há quanto tempo isso? Há mais ou menos uns 18 anos atrás. Tá. 18 anos atrás. No qual eu me deparei com algo que eu me sentia sem chão. Não era mais o que eu queria estar ali, fazendo aquilo, uma crise também no relacionamento, a vontade de largar tudo, de buscar outras coisas, de pegar uma mochila e sair para o mundo. Isso depois eu fui entender que era uma crise
daquele momento que eu precisava dar um salto. Então, foi no momento que eu pude tomar uma decisão. Eu tive uma certa coragem para mudar aquilo que eu já estava fazendo. Tu estavas casado? Casado, já com 2 filhos. Na época, eu já tinha essa busca pessoal, né? Esse trabalho de buscar a mim mesmo. E eu conheci uma pessoa lá do Chile, no qual, num evento, ele me convidou para estar 30 dias lá no Chile com ele na montanha. E eu, com a minha coragem, sei lá, se é irresponsabilidade também, nessa hora não dá para analisar, né, Karen? Mas, com a minha mochila, eu fiquei 30 dias numa montanha lá no Chile, no qual eu pude observar algumas coisas em mim, repensar, reavaliar. E depois que eu voltei do Chile, 6 meses depois, eu mudei de profissão, radicalmente. Mas o que aconteceu? Conta mais detalhes desse negócio dos 30 dias, não é pouco tempo. Sim, é um trabalho numa montanha chamada Condor Blanco. Hoje ainda existe esse local, né? Muitas pessoas acabam frequentando lá. É um local de autodesenvolvimento, onde as pessoas buscam esse local para curarem os seus medos, se conhecerem mais, ou descobrir a sua verdadeira missão. É o mais interessante, né? Então, a partir dali, eu percebi que a minha missão não era mais com contas, atrás de uma escrivaninha, fazendo cálculo para o meu cliente. Era, sim, desenvolver as personalidades. Ajudar as pessoas a resolver os seus problemas internos, não mais externos, como eu fazia na contabilidade. Com isso, claro, que me trouxe uma grande vantagem de também poder me curar junto quando eu estou trabalhando com o meu cliente. De que maneira que tu te cura? Porque eu penso que nós somos muito parecidos nos nossos processos emocionais. Né? Acho que as nossas sombras, os nossos complexos, eles são as mesmas coisas, né? E quando eu consigo superar algo dentro de mim, eu também consigo motivar o meu cliente também a superar aquilo. Mas em outros momentos eu percebo também o meu cliente tomando uma atitude que eu não tomei ainda. Isso me faz repensar e dizer, pô, se ele conseguiu tomar essa atitude, por que eu não posso tomar? Então eu também estou me curando naquele momento. É uma grande oportunidade que Deus, posso colocar a Deus, está me dando para a minha evolução pessoal, que é um grande desafio, né? E que se eu tivesse talvez só na contabilidade, eu não teria me permitido essa oportunidade de evolução que eu estou tendo hoje na terapia. Bom, então fala pra gente um pouquinho. Bom, até tu chegar na terapia que tu faz hoje, tu já começou direto fazendo o que tu faz nessa mudança? Não, na realidade foi um processo de mudança, né? Que foram acontecendo de acordo com o que eu larguei a contabilidade. O processo que eu faço hoje é semelhante ao que eu fazia antigamente, mas eu fui aperfeiçoando e mudando todo o processo. O que continua sendo o mesmo processo é que a minha formação é uma formação para trabalhar o trauma do nascimento, através da respiração. Bom, como é que tu descobriu isso? Como é que chegou em ti esse conhecimento? Foi no Chile. Foi lá que eu, através de uma alemã que estava dando um salão lá sobre renascimento, que eu conheci lá então o renascimento. E através disso me inspirou a fazer o que eu faço hoje. Eu achei tão bonito o que ela fazia, eu achei o processo tão curador, tão transformador em apenas 2 sessões que eu fiz lá, que aquilo me encantou. E quando eu voltei para o Brasil, do nada eu fui visitar um amigo meu em Tubarão e na mesa dele tinha um convite para um curso de renascimento, com o pai do renascimento no Brasil, que chama-se Leonard Orr. E ele disse assim, ó Dinho, eu não vou fazer esse curso porque eu não tenho dinheiro agora, mas se tu quiser fazer, isso era tudo que eu queria. E aí, a partir desse curso, é que eu comecei então a me aprofundar nessas técnicas de respirações. E o que é exatamente o renascimento? O renascimento é uma técnica também de autoconhecimento. O renascimento é uma técnica de respiração para curar o trauma do nascimento, através da respiração. Que essa respiração ficou bloqueada no momento do corte do cordão umbilical. Ou seja, a criança quando está no útero, Karen, ela não respira. Apenas o líquido amniótico passa por todo o corpo dela e ela é alimentada através do cordão umbilical.
Quando a criança nasce, a primeira preocupação ou urgência de um médico ou uma parteira é cortar o cordão umbilical. É o elo que nos une à nossa mãe. É o elo que me une a Deus naquele momento. E quando corta esse cordão umbilical, para a criança é a separação diria assim, da coisa que ela mais amava, que era a mãe dela. E nessa separação, e nesse corte do cordão umbilical, falta oxigênio, falta o alimento para ela, e um pavor enorme porque ela não sabe que tem que respirar. Então essa agonia da primeira respiração fica como um trauma no subconsciente da pessoa, principalmente da criança. Com uma Todos tensão. passam por isso, então? Todos Independente passam. se nasceu de parto normal, cesariana ou... Independente. Hoje temos o parto humanizado, né? Que a criança, então, quando ela nasce, não se corta o cordão umbilical, é colocada no peito da mãe, ela mama, enquanto ela mama, a respiração é desenvolvida naquele momento e ela não sente o trauma quando corta o cordão umbilical. Porque é uma substituição. Substituição. Então nós trabalhamos a favor de um parto humanizado, ou seja, um parto natural humanizado, que hoje já está se desenvolvendo bastante aí no mundo, né? Então esse é o trabalho do renascedor, é trabalhar com esse trauma do nascimento que essa pessoa teve ao nascer. Ou seja, a forma como ela nasceu e foi apresentada a respiração foi de uma forma muito bruta. Algo que poderia ser muito prazeroso, que era o respirar, foi traumático. Foi desafiador para a criança. Então esse trauma está no inconsciente dela. Além desse trauma da respiração, a separação da criança com a mãe. O que isso pode gerar? Gera determinados comportamentos, condutas erradas dentro de uma personalidade, padrões de comportamentos que podem prejudicar o teu sucesso tanto na área amorosa como na área profissional. Uma criança que foi separada da mãe na hora do nascimento e que ficou muito tempo talvez separada dela, existe o medo de amar novamente e o medo de ser abandonada, como a criança foi abandonada no nascimento. Para te dar um exemplo, alguns pensamentos que a criança cria ao nascer, por exemplo, ela sente que a mãe traiu ela. A pessoa que eu mais amava me abandonou. Eu não sou importante para minha mãe. O que tem de errado em mim que a minha mãe me abandonou? E eu não quero estar aqui. Eu quero voltar para o útero, que lá é meu lugar. Então veja bem, dessa última frase aqui, nós temos uma tendência a estarmos sempre buscando um útero. Nós queremos as coisas tudo certinha, bonitinha, que todo mundo faça de acordo com o que a gente quer. Ou nós tendemos a nos isolar no útero, no nosso quarto, na nossa casa fechada, porque aquilo nos deixa mais seguro. Então nós ainda estamos com o pensamento que nós vamos encontrar um útero. Quando a gente busca também um relacionamento, muitas vezes nós estamos buscando segurança nesse relacionamento. Apenas segurança, como a criança estava segura com a mãe. Existe uma correlação também, por exemplo, eu consigo sobreviver sem o cordão umbilical, sem o líquido amniótico, a criança não sabe ainda, mas ela vai sobreviver, se ela tentar, ela vai ser uma coisa que vai acontecer. Esse medo dessa troca pode ter uma correlação ao que a gente passa durante a vida da gente, o medo de dar um passo a mais, de achar que eu não vou ter a respiração lá, que eu não vou ter oxigênio lá, será que eu vou viver, será que eu vou conseguir? Que a gente tem essa covardia de ir além, tem a ver com isso também ou não? Muito a ver. Claro que eu correlaciono tudo isso ao trauma do nascimento. Né? Tá. Outras terapias podem correlacionar com outras coisas. Mas para nós, o nascimento foi tão ruim que foi uma decisão que a criança tomou. E nessa decisão ela teve uma mudança na vida dela. E sempre que nós vamos hoje para uma mudança, esse trauma começa a vir. Medo de que eu não sou capaz, que eu nunca vou ter o suficiente, de não sermos compreendidos e medo da desaprovação, tá? Que pode vir muito forte ali. Bom, e aí tu foi aprimorando esses teus conhecimentos, hoje tu colocas outros conhecimentos junto com tudo isso? Claro, junto com o que eu estou fazendo no Renascimento, há um trabalho todo de autoestima,
que eu procuro desenvolver com o meu cliente, focando principalmente aquilo que ele aprendeu quando era criança. Por exemplo, nosso primeiro canal de televisão foi nossos pais. Então, para nós, muitos modelos que estão dentro de nós e que nós praticamos vieram dos nossos pais. O que é um relacionamento, o que é amor, o que é sexo, o que é dinheiro, o que é Deus. Nós absorvemos principalmente desse ambiente que estava mais próximo a nós. E aí também se inclui a minha religião e a minha escola, que montaram então essas crenças que a criança trouxe. E muitas vezes, cara, essas crenças são limitantes. Por exemplo, que eu nunca tenho o suficiente. Que eu estou aqui, Deus está longe de mim. Que eu não sou importante. Que eu não sou merecedor. Que isso é muito para mim. Então a vida, ela se torna um tanto dura, porque tem lá dentro de mim que eu não sou merecedor. Esse pensamento pode vir, se a criança veio muitas vezes de sexo oposto aos que os pais esperavam, ou se a criança veio num momento inesperado da vida dos pais. Vamos supor que eles já tinham 2 filhos e a vida era uma luta, e aí veio o terceiro filho. Esse terceiro filho pode vir com um padrão de que eu sou um peso, eu sou um estorvo, eu sou um fardo, eu só incomodo mesmo. E essa pessoa fica pedindo desculpa para tudo. E acha que está sempre incomodando. Enquanto estivermos com essa imagem negativa sobre nós mesmos, dificilmente nós chegaremos ao sucesso. Não só financeiro, mas também amoroso. Tu estás falando aí e eu fiquei imaginando agora, trazendo tudo isso para a tua vida pessoal, porque tu tens 2 filhos, 2 filhos. Tens um casal, né? Veterinários, né? Como é que tu passa? Aí tu começou a compreender tudo isso e pensou assim, tá, mas peraí, eu tenho 2 filhos, o que eu estou fazendo? Tu não sente também um peso muito grande, eu tenho que acertar muito com os meus filhos? Bastante, bastante. Acho que nós pais, pelo melhor que nós demos o melhor que nós sabíamos naquela época. E isso é importante. Agora, como criamos um grau de consciência maior, nós percebemos que erramos bastante. Mas nós erramos com a melhor das intenções, né? Mas mesmo assim a minha mente me cobra. Olha, você podia ter feito aquilo, ter feito diferente aquilo. Sempre uma comparação. Principalmente porque eu trabalho com essa técnica hoje, imaginando, né? E consigo perceber todos os meus erros, sabe, na formação dos meus filhos. Mas também posso olhar os meus acertos, que me ajudam então a compensar isso tudo. Fala um pouquinho dos teus filhos. Eu tenho Quem é o mais velho? Eu tenho o Inácio, menino? que está com 26 anos, hoje ele está em Porto Alegre, fazendo residência lá no Hospital Veterinário. Está muito feliz com isso. Qual a característica mais bacana, mais admirável dele? A autoestima dele, a persistência dele, sabe? A honradez que ele tem. Ele não compromete os valores dele. Por mais vantajoso que seja aquilo que ele vai ganhar, eu percebo que o Inácio não compromete. Ele é autêntico, correto? Ateu convicto. E isso não tenho nada contra. Eu acho que Deus é algo que você tem que buscar durante a sua vida, e a vida vai te dar essa oportunidade de buscar esse Deus. E esse Deus não está só numa igreja, mas está dentro das pessoas que você convive. E ele tem o maior respeito pelas pessoas que ele convive. Ainda mais pelos animais que hoje ele trabalha, né? Então eu percebo que o coração dele tem Deus. Tu já está aprendendo com ele algumas coisas? Muita coisa. A gente aprende com os filhos. Os nossos filhos são os nossos mestres, cara. Embora a gente não queira admitir. Mas eles nos dão muitas lições. Embora o nosso ego às vezes queira estar sempre no controle, sabe? A Mariana está cursando medicina veterinária também em Passo Fundo, tá? Também foi uma escolha dela. Está feliz nessa escolha, está se sobressaindo muito bem naquilo que ela está fazendo hoje. Me surpreendeu na escolha, porque eu como pai, como terapeuta, eu tinha uma imagem de que ela ia para a psicologia ou para esse algo, né? Mas ela escolheu aquilo que ela queria e eu percebo que ela tá feliz nisso. E quais são as características da Mariana, assim, que são tão admiráveis? A emoção dela.
altamente emotiva, altamente sensível, muito parecida comigo na questão da sensibilidade, muito cuidadora, protetora, e ela fica preocupada sempre conosco, sempre a preocupação. Aliás, o trabalho que tu desenvolves hoje também tu trabalhas com a tua esposa. Sim, a Margarete desenvolve um trabalho com massagem e reiki, que é uma técnica japonesa de canalização de energia, que já está bem difundida por aí, né? É uma técnica que funciona muito bem. Aliada ao reiki, ela trabalha várias técnicas de massagem, cara. E nessa massagem ela usa bambus, pedras, cristais, aromas, óleos, né? Que vão harmonizando a personalidade, ou que a gente chama também de chakras, que são centros de energia que estão localizados em várias partes do corpo. Então a massagem ela tem essa vantagem também de estar harmonizando o corpo da pessoa. E quem é a Margarete na tua vida? É difícil de falar às vezes, em poucas palavras, de uma pessoa que já está há 28 anos comigo, né? Então é uma pessoa autêntica, transparente, uma pessoa que soube trabalhar o perdão de uma forma louvável e uma humildade muito grande. E uma pessoa com uma paciência muito grande, né? Para estar do meu lado o tempo todo. Tem que ter uma certa dose de paciência. Por quê? Me diz um defeito teu. Eu acho que o terapeuta ele se torna, muitas vezes, terapeuta o tempo todo. E às vezes nós temos que tomar cuidado para não levar essa máscara de terapeuta para dentro de casa, para o quarto, para a cama. Porque você olha sempre com um olhar observador. Você está sempre analisando. Com um cunho, olhando a personalidade, a psicologia dela, o que a psicologia fala sobre isso. E muitas vezes isso interfere, porque muitas vezes ela quer um esposo, não um terapeuta, né? E isso eu às vezes confundo esse papel. Mas que também está tudo bem. Muito bem. Se tu fosse dizer para as pessoas assim, muitas pessoas se deparam com crises, várias crises durante a vida, né? Vamos supor que alguém está nos ouvindo agora, que está numa crise existencial, eu não consigo nem para frente, nem para trás, nem para o lado, eu acho que está tudo errado e eu não sei o que é. Qual seria a primeira atitude? Eu diria para você parar, rever algumas coisas, buscar apoio, não ter medo de pedir apoio. Porque em muitas crises que nós temos, nós pensamos que podemos transcorrermos sozinho naquela crise. E é interessante buscar apoio nesse momento. E de repente um pequeno apoio pode dar um salto muito grande para a pessoa. Mas para isso nós temos que ter humildade. Quando eu estava nessa minha crise pessoal, eu admiti que eu precisava de apoio. Muitas vezes nós queremos mostrar que somos fortes. Mas na realidade nós somos fracos quando não nos permitimos receber apoio. Então buscar apoio nesse momento já está mostrando que você já está superando a crise. Cara, simplesmente uma pessoa para nos escutar é de grande valia. Muitas vezes, no dia a dia, as pessoas não têm tempo para nos escutar. Nós temos uma vida muito corrida. E mais agora com o telefone, o WhatsApp, as pessoas estão almoçando, jantando, dormindo, tomando banho com o telefone. E estão se conectando com algo que está fora dela e longe delas. Estão deixando de se conectar com aquilo que está mais próximo a ela. Isso é um grande risco. Todos nós corremos esse risco. Então, quando eu estou passando por uma crise, não adianta eu buscar paliativos. Ficar no meu celular o tempo todo, buscar mensagem o tempo todo, que isso não vai me curar. Eu tenho que buscar um profissional, um amigo, que realmente me escute, mas que essa pessoa não queira me agradar. Mas que essa pessoa realmente me coloque num caminho e que nesse caminho eu possa usar o meu pensamento inteligente. Terapia não é agradar as pessoas. Terapia não é benzer a pessoa. Terapia é fazer ela mergulhar mais profundo naquilo que ela não quer ver, nas suas sombras. Tudo tem solução? Tudo tem solução. Qual é a pior característica ou sentimento que uma pessoa pode cultuar? Culpa. Culpa, para mim, a culpa é a máfia da mente. A culpa nos deixa fora do amor.
A culpa nos deixa no mundo muito isolado. A culpa nos separa daquilo que é sagrado. E quando é uma culpa de algo que eu não posso mais reverter? Por exemplo, eu tenho uma culpa com alguém, com uma pessoa. Muitas vezes as pessoas perdem os pais, tem problema com os pais, ou com ex-esposa, enfim. E ela não tem mais contato com aquela pessoa, ela não pode mais ir lá pedir perdão e dizer, olha, eu errei, eu fiz isso. Como é que ela trata isso dentro dela sozinha? Sim. Porque o perdão não é algo para que você possa se reaproximar da pessoa. Não é esse o sentido do perdão. O sentido do perdão é realmente curar algo que ficou machucado dentro de você. Eu não preciso do outro para curar? Não preciso. Nesse momento, não. Eu tenho muitos clientes que os pais já partiram, outros, e nós fizemos todo um processo de cartas, correto? Mas também de empoderamento pessoal. Porque muitas vezes, quando eu não perdoo, é porque na realidade eu estou transformando o outro mais importante que eu. Eu estou dando um poder para o outro. E isso eu fico magoado, ferido, correto? Mas no fundo é o meu orgulho pessoal que está me impedindo de enxergar através do amor. Porque o ressentimento está ali. Então quando você começa a trabalhar sua autoestima e começa a sentir que você é importante, e quando você sente que você é importante, você sente que você é responsável por tudo que você sente. E também por tudo que te acontece. E que o outro, aquela pessoa que você quer perdoar, foi apenas um instrumento para despertar em você algo que você não tinha despertado ainda. Que entra aí o perdão, correto? Então o outro, muitas vezes, é essa oportunidade que eu busco. Mas se ficarmos na nossa mente limitante, no nosso ego o tempo todo, é uma forma de que a mente muitas vezes quer ficar sob o controle. Então ela fica na mágoa o tempo todo. E nós temos que quebrar essa casca. E a terapia então é uma forma de quebrar isso tudo. E aí que entra então a respiração, também uma respiração forte, para mexer nessa parte do corpo aqui que está bloqueada. E o perdão, a mágoa está aqui. Tá? Muito bem. Jim, passou voando. Nossa, como é bom conversar com alguém assim. Eu quero agradecer muito por tu ter compartilhado parte da tua vida pessoal com a gente, né? Que é um ensinamento também, o teu conhecimento. Tenho muita admiração pelo teu trabalho, pela pessoa que tu és. Muito obrigada mesmo. Também te agradeço. E agradeço também a você que está nos escutando agora e deixar uma mensagem que você acredite em você, que você não coloque seu poder fora de você, que você mergulhe o tempo todo dentro de você. Obrigada. Então, muita gratidão. Grato. Sucesso, cara. Obrigada. Vocês viram maravilhoso, né? Mas antes de encerrar, eu quero falar do restaurante Peninha. O restaurante Peninha que tem almoço todos os dias, à exceção de domingo. E aquele buffet maravilhoso, agora é só R$ 9,99. Não é sério, é verdade. R$10. É um buffet livre. Uma comida maravilhosa, caseira, incrível. E nos finais de semana, de sexta a domingo, tem rodízio de pizza. Passa lá no Peninha, quase em frente à Rádio Araranguá, fica a minha dica. Gente, eu fico por aqui essa semana, mas semana que vem eu volto com outra grande personalidade. Um beijão, até lá. Tchau, tchau.